É bonito, não é? Obrigado, pastor, obrigado. Qualquer coincidência é mera causalidade. Ele chegando aqui na igreja, aqui, a irmã ali, passa o pastor dele. Louvado seja o nome do Senhor, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um prazer estar convosco nessa noite. Estou aqui com minha esposa, Evelyn. A gente está feliz de estar com o povo de Deus nessa igreja. Essa igreja que tem crescido em graça e em conhecimento. Pastor Billy, meu irmão, pastora Sara, minha cunhada, eles têm feito um propósito muito grande, têm guiado o povo de Deus que se reúne nesse local pelo Espírito Santo de Deus. E o sinal disso são os milagres, os sinais, maravilhas, prodígios. Mas o principal que está em Mateus no capítulo 9, pecadores sendo levados ao arrependimento. Muitas pessoas sendo transformadas nesse local. Eu vejo muitos rostos novos nesse local. Os irmãos de casa já me conhecem, mas eu quero me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou Brian Hendricks. Eu frequento a 18ª IEQ, que é a igreja matriz desse local, fica lá no bairro Lídia. Meu pai e minha mãe, pastor Rogério e pastor Giselda, estão conduzindo o povo de Deus naquele bairro. Pastor Vanderlei, pai do meu pai, está aqui também. Desde os 5 anos, eu ando por aí pregando o Evangelho de Deus. Tenho visto grandes pessoas recebendo este Evangelho, sendo transformadas, curadas, libertas, restauradas, pecadores sendo levados ao arrependimento, e tenho visto muita graça de Deus no coração das pessoas que recebem o genuíno Evangelho de Cristo. E hoje não vai ser diferente. Por isso, abra sua palavra, a Bíblia que você trouxe, em Lucas, no capítulo 5, no versículo 8. Carta de Lucas, médico, um dos grandes discípulos de Jesus. No capítulo 5, no versículo 8, em diante. Hoje nós vamos meditar sobre a graça de Deus. A graça que transforma, que restaura, que liberta e que te dá uma esperança, a esperança da vida eterna. A esperança que você e eu, pecadores, que não merecemos o amor de Deus, venhamos ter uma esperança de algo que vai além dessa terra. Lucas, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Pedro. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite em instantes. Usa-me para que essa semente, com base em Mateus capítulo 13, que é a tua palavra, venha a ser lançada. E os solos, que são os corações que estão à minha frente, venham levar essa semente, regar essa semente, para que ela venha frutificar 30, 60, até 100 vezes mais. Irmão, se você focar em mim, nas minhas palavras, que vêm diretamente do coração de Deus essa noite, você sairá por aquela porta entendendo o Evangelho simples e profundo do Senhor Jesus Cristo. E o ponto desta pregação, a graça de Deus. Então preste atenção, porque sua vida será transformada nessa noite. A Bíblia então diz que Simão Pedro estava pescando. Muitos conhecem esta história, com os seus discípulos, e ficaram toda a noite com seus amigos, e ficaram toda a noite tentando pescar, e não vinha peixe. Então Jesus Cristo chega, e é a primeira vez que Pedro encontra Jesus na sua vida.
e fala para eles, eu estou resumindo a história, lance para o outro lado as redes. Eles lançam, puxam aquelas redes cheias de peixes, eles ficam perplexos, porque ali estava o homem que curava, restaurava, ressuscitava, estava Cristo, a pura santidade na frente deles e dentro do barco de Pedro. Pedro olha diante daquela situação e a primeira vez que Pedro encontra Jesus, ele diz assim: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Porque Pedro teve esta reação a primeira vez que encontrou Jesus. Se você hoje encontrasse Jesus Cristo fisicamente, ele descesse aqui ressurreto, de forma física, você visse ele na sua frente, qual seria a sua reação? Muitos vão falar que vão dizer: é um Salvador. Eu, particularmente, correria aos braços do Senhor, abraçaria ele com todas as minhas forças. É o próprio Cristo ali, o próprio amor, o próprio Jesus que morreu, ressuscitou e me deu a esperança da vida eterna. Eu jamais diria como Pedro falou: afasta-se de mim. Eu jamais diria para Jesus: afasta-se de mim, porque eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador. Mas quantas vezes nós, e isso que eu quero que você pense nessa noite, nós diante de uma situação, falamos para o Senhor: afasta-se de mim. Não com palavras, mas com ações. Porque nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Nossas reações diante de uma dificuldade nesta vida falam muito mais do que as nossas palavras. E sabe aquele momento que uma tribulação se levanta contra você, seja na sua vida financeira, na sua vida emocional, sentimental, no seu casamento, com os seus amigos, no seu trabalho, e você corre, a primeira coisa que você faz é correr para o psicólogo, para o vizinho, para o melhor amigo, a melhor amiga, para o familiar, para a mãe, para o pai, e não corre para Deus. Você está dizendo: Deus, afaste-se de mim. E será mesmo que eu e você precisamos de Deus tanto assim? Será que nós estamos numa posição demonstrando que verdadeiramente nós estamos precisando de Deus? É muito fácil nós falarmos e nós falamos: realmente nós precisamos de Deus, eu preciso de Deus. Mas nossas ações estão demonstrando isso. Quando algo ruim se levanta contra a nossa vida, a quem nós recorremos para demonstrar que nós realmente estamos precisando de Deus? Sabe aquela pessoa obesa que precisa emagrecer? Ela diz: eu preciso emagrecer. Todos os dias ela fala: eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Mas ela não vai na academia, ela não faz atividade física, ela não reduz a sua alimentação. Não parece que ela está precisando emagrecer. Sabe aquela pessoa que diz: eu preciso de dinheiro. Aí ela acorda às 11h30, meio-dia, e acorda dizendo: eu preciso de dinheiro, eu preciso de... Não parece que essa pessoa está precisando de dinheiro. Agora aquela pessoa que acordou às 5 da manhã, foi trabalhar, às 8 horas, está virando massa, suando, tu olha para ela, se ela falar, se ela falar: eu estou precisando de dinheiro, você vai falar: realmente, essa pessoa está precisando de dinheiro. Então a pessoa que precisa de Deus, ela faz o quê? Hoje, se você disser: eu preciso de Deus, eu vou falar: é verdade, você precisa de Deus. Você está aqui numa congregação que busca a Deus e busca ouvir a palavra dele e busca a sua face. Você realmente precisa de Deus. Mas naquela sexta-feira fria, naquele domingo frio, que você não vem até a igreja e fica em casa e diz assim: como eu preciso de Deus, não parece que você está precisando de Deus de verdade. Aquele dia inteiro que você não fala com Deus, não abre a sua Bíblia, não parece que você precisa de Deus. Então, parece que você precisa de Deus de verdade? Ou você precisa de Deus de verdade? E hoje eu vim falar exatamente sobre isso.
sobre a graça de Deus. E a graça de Deus é algo que vai atrair você para Deus. Jamais vai fazer você falar para Deus, afasta-se de mim. E a graça, o que significa? Eu trouxe para vocês entenderem. Charis do hebraico, Shem, em grego, a palavra graça significa favor imerecido, benevolência gratuita e manifestação do amor de Deus sem que o ser humano mereça. Se hoje me perguntassem o que significa a graça de Deus, o que significa o evangelho genuíno, chegasse para mim hoje, Brian, você que nasceu em uma família cristã, prega desde os 5 anos de idade, fala sempre sobre fé, sobre amor, sobre a graça, é um cristão genuíno. Como eu faço para ser também um cristão? Para entrar nessa religião? Semana passada eu estava com um pastor, e ele é da nossa religião, porém a doutrina daquela igreja é uma doutrina um pouco diferente. E ele falou assim que se uma pessoa chega para aquela igreja, obviamente eu não vou falar qual denominação que é, e disser para eles, eu quero entrar nessa religião, eu quero ser dessa religião, eu quero ser que nem vocês. Vem um camarada de São Paulo, chega a Santa Maria, pega essa pessoa e eles entram em uma sala. E nessa sala eles ficam 8 horas de um dia, com ele falando para ela que para entrar naquela religião, ela tem que fazer isso, 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 isso. Ele coloca uma lista de regras para aquela pessoa. Na 10ª regra, aquela pessoa já não quer mais entrar naquela religião. O que significam essas regras? Lei. E para você entender a graça, você tem que entender que a lei veio para quem não entendeu a graça de Deus. A lei você conhece, sabe aquelas tábuas da lei que Moisés recebeu? Isso aí você aprende na escola. Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu de Deus 12 mandamentos, que são as leis que nós devemos cumprir, e Não roubarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. E aí ele recebe aquelas palavras, os mandamentos, as leis. Foi dada lá no povo que Moisés conduzia para a terra prometida. E aquele povo não conseguiu cumprir aquelas leis, porque a lei vem para quem não entendeu a graça de Deus. E no Velho Testamento ele é baseado na lei. A pessoa que queria perdão dos seus pecados, ela matava um cordeiro. E o sangue deste animal, que era morto, pela atitude dessa pessoa de matar esse cordeiro imaculado, porque a ideia era que o cordeiro não tem pecados, não tem mancha, ela mata o cordeiro e aí sim ela recebe o perdão de pecados. E passou todo o Velho Testamento até a vinda de Jesus, com pessoas fazendo para receber, entregando para receber, matando o animal para receber, cheia de lei na sua cabeça, cheia de cobrança no seu interior. Vieram então os doutores da lei. Eram pessoas que na época andavam bem vestidos e falavam para o povo tudo o que eles deveriam seguir, todas as regras, todas as leis. Mas eles eram hipócritas, porque nem eles conseguiam cumprir todas as leis. E aí a gente chega em Pedro. Pedro está lá pescando e Jesus Cristo entra no seu barco. Quando Jesus Cristo faz aquele milagre, Pedro olha para Jesus e pensa assim, meu Deus, lá vem mais um doutor da lei. Lá vem mais um daqueles homens que são santos, ou pelo menos que parecem ser. E ele diz assim, com a lei no seu coração e na sua mente, ele diz para Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador.
E nesta pregação eu quero trazer outra pessoa que encontrou Jesus Cristo também pela primeira vez. Mas esse sabia quem Jesus Cristo era. O nome dele é João Batista. João Batista era o homem que preparava o caminho para a volta do Senhor. Está lá em Mateus capítulo 3. Ele sabia o propósito de Jesus Cristo vir à Terra. Que propósito era esse? Deus enviou o seu Filho como cordeiro imaculado para morrer pela humanidade e fazer o que nós não conseguimos fazer e liberar a graça sobre nós. E João Batista, que conhecia esse propósito, conhecia Jesus Cristo e preparava o caminho para a sua vinda, quando ele encontra Jesus Cristo de longe, a reação dele é diferente. Pedro, cheio de lei na sua cabeça, cheio de cobrança, cheio de religião e cheio de regras, disse: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Agora João, que conhecia o propósito de Jesus, olha para Jesus vindo em sua direção e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendia. E a palavra João significa graça. Quem era Jesus Cristo? Então, se uma pessoa chegasse para mim e perguntasse: como eu faço para ser um cristão genuíno, para amar a Deus e realmente me converter, receber o perdão de pecados e viver uma vida genuinamente cristã? Primeiro passo: entenda o propósito de Jesus Cristo. Entenda o amor de Jesus Cristo. E entenda por que ele veio à Terra. Porque se Pedro entendesse quem estava no seu barco, se Pedro entendesse que o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo estava no seu barco, ele iria perceber que mesmo ele sendo um pecador que não merecia a salvação, mesmo ele coberto de pecados errôneos, a pessoa, Jesus Cristo, que poderia acusar, apontar o dedo e impor a ele mais coisas, estava dentro do seu barco. Eu quero te dizer, meu irmão, que você, mesmo sendo um pecador, que não merece estar com Cristo, ele está que nem esteve com Pedro. Ele está dentro do seu barco. E chegou o momento de você reconhecer a presença de Jesus dentro do seu barco. Entenda o propósito do Senhor. Se ele entendesse, ele não diria: afaste-se de mim. Ele diria: aproxime-se de mim, porque eu sou trevas e eu preciso do Senhor, que é a luz, porque eu sou pecador e eu preciso do Senhor, que é santo, porque eu não consigo com a minha própria força e meu próprio entendimento. Então eu preciso do Senhor, que é o Salvador que veio à terra para morrer e ressuscitar e me purificar dos meus pecados. Aproxime-se de mim, porque eu sou um pecador. Você veio para trazer a graça diante de mim. E você veio até aqui nessa noite. Eu quero dizer para você: eis aqui, neste local, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui para liberar graça sobre a sua vida. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para mostrar que realmente você não consegue com a sua própria força, seu próprio entendimento e suas próprias atitudes. Mas ele veio exatamente para te dar força e força em abundância. Eis aqui o Cordeiro de Deus que vai te transformar nessa noite, meu irmão. Agora entenda e reconheça quem está no seu barco. Porque você sabe, por mais forte que você pareça ser, se você fizer a viagem que Carlos Drummond de Andrade disse ser a viagem mais longa que nós podemos fazer. Qual é a viagem mais longa que nós podemos fazer? A viagem para dentro do nosso próprio interior. E se você fizer essa viagem consigo mesmo, você sabe que aí dentro
você precisa de um Salvador. Que nos seus melhores dias, ainda dentro de você, talvez tenha ódio, talvez ainda tenha mentira, talvez ainda tenha, tristeza, depressão, ansiedade. Você pode ser mais durão possível, mas se você fizer a viagem para dentro de si mesmo, é uma longa viagem, é uma difícil viagem, mas é uma sincera viagem. Eu posso pegar o cara que mais cético, ele não acredita em nada espiritual, ele não acredita em Deus, ele odeia a igreja. Se ele fizer essa viagem, ele sabe que até mesmo você é um pouco duro com você. Até mesmo a pessoa que deita do seu lado, seu cônjuge, não sabe alguns pensamentos que você tem, pensamentos pecadores. Não sabe algumas fraquezas que você tem. Não sabe alguns olhares que você tem. O que isso significa? Que você e eu, nós precisamos de um Salvador. Então nós estamos no lugar certo. Nós precisamos da graça de Deus sobre nós. No nosso melhor momento, nós ainda precisamos do Senhor. E sabe esse pecado que está no seu interior, lá no profundo, esses pensamentos, esses desejos pecaminosos que te afastam de Deus? Isso não é algo vergonhoso. Você é um ser humano. Sabe as suas fraquezas? Isso não é algo vergonhoso. Você é um ser humano. Não é uma vergonha para uma ovelha cair na lama e se sujar. Vergonhoso é aquela ovelha permanecer se sujando na lama. A Bíblia diz que nós somos ovelhas do bom pastor. O bom pastor é Cristo. E a ovelha ela pode se sujar na lama, mas só um porco permanece se sujando na lama. Eu sei que você pode ter fraquezas, pode ter os seus pecados, os seus erros, mas isso não define quem você é. O que você busca, onde você está agora, define quem você é. Deus define quem você é. E Ele olha para você e diz: você é o meu filho amado, e eu vim a essa terra porque eu vi que você precisava de alguém tão santo que pudesse morrer em seu lugar. Você precisa dessa graça, um favor que você não merece, mas Ele veio exatamente para isso, para transformar você. Ele veio exatamente para isso, para purificar você. O homem que não demonstra suas fraquezas é forte. Agora, o homem que não tem medo de demonstrar as suas fraquezas é o homem honroso. Que chega diante de Deus e diz: Deus, eu não consigo sozinho. Eu não consigo com a minha própria força. Eu preciso de um Salvador e da graça de Deus no meu interior. Olha essa frase: a verdadeira força habita no silêncio das fraquezas ocultas, mas é na coragem de revelá-las que resplandece a honra de um espírito elevado. O crente, ele não tem medo de pecar. Agora, o cristão, ele tem medo de magoar o coração de Deus. O crente está cheio de lei, de atitude. É o que ele veste que leva ele ao céu. É o que ele fala que leva ele ao céu. É a atitude dele que leva ele ao céu. Ele tem medo de pecar. O cristão genuíno, que foi salvo por Jesus e pelo amor de Deus, tem medo de magoar o coração de Deus. Por isso que pregar sobre graça, eu não tenho medo. Porque eu sei se a graça de Deus entrar no seu coração e de fato te transformar, você não vai sair por aí pecando, porque Deus te perdoa. Eu sei que se eu pregar sobre a graça de Deus, que é o perdão dos seus pecados, presente, passado e futuro, você já está perdoado. Você não vai sair daqui para pecar,
Porque o acidente, o choque entre o evangelho genuíno e a graça de Deus trazem uma consequência, que é a busca por santidade de maneira natural. Você não fica mais no pecado. Você não peca mais com a sua consciência tranquila. Porque você não quer magoar o coração daquele que te salvou, daquele que te transformou, daquele que morreu por você. E essa força que você faz para não pecar está te levando cada vez mais para perto do pecado. Agora, se você... Opa, quase... A irmã quase deu glória a Deus, né? Agora, se você acreditar no poder de Deus, tem diferença. Creia no amor de Deus por você. Não se baseie nas suas atitudes para adquirir o céu. A graça de Deus veio exatamente porque você não merece. A Bíblia diz que um jovem muito rico, preste atenção em mim, eu já vou encerrar. Um jovem muito rico chegou diante de Jesus e disse assim para ele: Jesus, o que eu posso fazer para ser perfeito? E ninguém é perfeito nessa terra, somente Cristo. Jesus olha para ele e diz: você pratica a lei? Naquela época tinha a lei. Ele disse: sim, eu pratico todas as leis. Tudo que é imposto para nós, eu pratico. Eu faço certinho, sabe? Meu esforço é muito completo. Aí Jesus disse para ele: então vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Presta atenção. Ele fazia tudo. E quanto mais você faz, mais é cobrado. Jesus Cristo coloca mais algo para ele fazer. E a Bíblia diz que aquele jovem sai da presença de Jesus triste e desanimado e não entrega nada. Agora, um capítulo depois, a Bíblia fala sobre Zaqueu. Quem estava cantando aqui como Zaqueu? A Bíblia diz, um capítulo depois, que Zaqueu, você conhece a história, né? Sobe, tem uma atitude de subir para ver Jesus. Jesus Cristo está andando, ele olha para Zaqueu e disse assim: me convém que eu vá à sua casa. Sabe quem era Zaqueu? Zaqueu não era respeitado nem pelo seu próprio povo. Ele era cobrador de impostos. Ele era um camarada assim que o povo não respeitava porque ele pegava o dinheiro do seu próprio povo e entregava a inimigos romanos. Vamos dizer, entre aspas, ele era um grande pecador da época. Nem os pecadores respeitavam ele, de tão pecador que ele era. Jesus Cristo olha para Zaqueu, pela atitude de Zaqueu de ter subido para ver Jesus, e diz assim: me convém que eu vá na sua casa, porque você é treva e eu sou luz, porque você é pecador e eu sou santo. Me convém que eu vá à sua casa. Jesus Cristo disse para Pedro: você é um pecador realmente, mas então me convém que eu suba no seu barco e transforme a sua vida. Jesus Cristo diz para você: realmente você é um pecador, eu não estou negando isso. Então me convém que eu entre no seu coração, na sua vida e transforme você. E restaure você. E te convém estar aqui nessa noite. E levar Jesus Cristo com você para sua casa, para o seu mês, para a sua semana, para a sua vida. Te convém. Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu. Zaqueu não perguntou o que ele tinha que fazer. Zaqueu não cumpria todas as leis. Zaqueu era um pecador. Mas ele recebeu Jesus Cristo dentro da sua casa. O jovem rico não. Jesus Cristo tem comunhão com Zaqueu. Come com Zaqueu. A Bíblia não diz nem que Jesus Cristo pregou para Zaqueu. Mas só a presença de Jesus Cristo, o amor ali, transformou a vida daquele homem. Aquele homem levanta e diz assim: Jesus, ele era um ladrão, então ele diz: tudo que eu roubei, eu vou entregar 4 vezes mais. Jesus Cristo olha para aquele homem e diz assim: a salvação entrou dentro dessa casa. E o jovem rico, que fazia toda a lei com seu próprio esforço, saiu da presença de Jesus triste e não entregou nada.
Mas aqui, um capítulo depois, que recebeu Jesus Cristo, recebeu o amor e a graça de Deus dentro da sua casa, e a sua casa é o seu coração, foi por esse amor e por esta graça. E ficou feliz, contente, e entregou 4 vezes mais a sua vida para o Senhor. Seja como Zaqueu, você já veio até esse local. Agora, deixe com que Jesus entre na sua casa, Ele vai te transformar. Sabe por que você tentou tanto e caiu? Eu vou te dar a resposta hoje. E que você tentou tantas vezes seguir firme no Evangelho e caiu. Caiu no adultério de novo, traiu a esposa de novo, roubou de novo, bebeu de novo, fumou de novo, parou de ter comunhão com Deus de novo. Sabe por que você se afastou? Porque você estava baseando o seu amor e a sua vida cristã no seu amor por Deus, na sua própria força. E o nosso amor por Deus tem altos e baixos. Sabe por quê? Porque a gente está hoje em 29 de junho. Eu tenho certeza que desde o início do ano para cá, não foram todos os dias que você acordou querendo ler a Bíblia, querendo orar, querendo santidade. Não. Então, se você se basear no seu amor por Deus, esse amor tem altos e baixos. Mas agora eu te dou um segredo. Se você basear a sua fé e a sua vida cristã no amor de Deus por você, enquanto o seu amor por Deus tem altos e baixos, o amor de Deus por você permanece constante. Então você sempre vai permanecer perto do Senhor. Não pela sua força, pelo seu entendimento e nem pela sua santidade, mas pela força dele, pelo poder dele e pela santidade que ele entrega a você. João era o homem que entendia o amor que ele tinha por Deus. João, como eu falei, significa graça. E João também era discípulo do Senhor. E a Bíblia diz que João era o melhor amigo de Jesus quando ele veio na terra. O Evangelho de João diz que João se refere a si mesmo como o discípulo amado por Deus. E qual é a diferença entre Pedro, que significa pedra, e João, que significa graça? Pedro era como alguns crentes que caem. Depositava sua fé e sua esperança no amor dele por Deus. Então Pedro afundou nas águas. Pedro negou Jesus. Pedro estava longe quando Jesus Cristo estava crucificado. Agora João, que baseava sua fé no amor de Deus por ele e na graça de Deus, sempre esteve perto. É o único discípulo que esteve aos pés de Jesus quando Jesus Cristo estava sendo crucificado. E nunca negou Jesus. Baseie a sua fé no amor de Deus por você. Não na sua própria força, mas na graça que Deus liberou para você. E viva com base nesse Evangelho. Pedro começou a seguir Jesus. Pedro, como eu falei, afundou. Negou Jesus. Só que Pedro recebeu. Jesus Cristo morre e ressuscita. E Pedro é perdoado por Jesus. E finalmente Pedro encontra graça e amor, o amor de Deus que ele tanto precisava. Ele é transformado, perdoado por ter negado Jesus, restaurado, entende a graça no seu interior. E a Bíblia diz que, agora para encerrar, depois que Pedro é perdoado e recebe Jesus Cristo, ele andou com Jesus Cristo, sendo discípulo, viveu com Cristo, Jesus Cristo morre, ressuscita, perdoa ele. E ele agora, dessa vez, recebeu o amor de Deus.
recebeu a graça de Deus no seu interior, entendeu o propósito de Jesus. Está ele e João dentro do barco. E João olha lá de longe e vê Jesus Cristo ressurreto vindo em direção a eles. E a Bíblia diz que Pedro, que antes só tinha lei e não conhecia Jesus, e disse: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Dessa vez, com o amor de Deus no seu coração e a graça em seus olhos, olha para Jesus vindo, se atira nas águas e corre em direção àquele que podia transformar, restaurar, libertar e perdoar os pecados daquele homem. Porque a graça transformou a vida daquele homem. Corre em direção a Jesus. Se entregue a Cristo. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Se você fizer por merecer, não é graça. Mas se você descansar no amor de Deus, você será perdoado. E minha vida, e minha busca por santidade, irmão, ela ocorre de maneira natural quando você se aproxima de Deus. Fique de pé.